castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, trago a ti minha saudação de paz e bem. Semeando a palavra para um tempo de reflexão. É um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que busca compartilhar reflexões a partir das Sagradas Escrituras, que querem auxiliar as pessoas a entenderem o amor e o cuidado de Deus para com elas. Cremos que por intermédio de Jesus Cristo, Deus apresenta o seu maior gesto de amor, oferecendo assim a oportunidade de restabelecimento da comunhão do ser humano para com Ele. Hoje eu convido a você para juntos refletirmos sobre o tema cuidado. Creio que esta palavra, quando proferida, pode tão logo causar certo espanto ou até mesmo susto, como se fosse um forte alerta para algum perigo imanente. Sim, a palavra cuidado, quando expressada, deveria despertar em nós um estado de alerta, pois deveria demandar a atenção de nossa parte. Mas apesar de que esse tema seja muito amplo, quero limitá-lo ao cuidado pessoal nos diferentes âmbitos e aspectos. Aqui entram os aspectos individuais, pessoais e sociais, assim abrangendo os âmbitos físicos, psíquico, emocional e espiritual. De acordo com pesquisas divulgadas em nosso país pelo site Senado, nos últimos anos, desde antes da pandemia, o assunto saúde foi o que mais preocupou e ocupou a população brasileira, muito mais do que outros assuntos pertinentes. Embora não necessitamos procurar muito para encontrarmos pessoas que estão às portas da terceira idade e nunca compareceram a um consultório médico, é crescente a preocupação das pessoas para cuidar então assim da sua saúde. Basta olharmos para os consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos e lugares de atividades físicas que estes locais encontram-se sempre lotados e com fila de espera. Percebe-se daí, com cada vez mais intensidade, as pessoas buscando acompanhamento para aumentar a qualidade de uma vida saudável. Isso é muito importante e positivo, tanto para o indivíduo como para o conjunto de toda a sociedade. Diante disto, deveríamos nos perguntar: como estão os cuidados comigo? Quando fazemos esta pergunta, deveria estar como pano de fundo para nós a integralidade do ser humano, ou seja, cuidados no âmbito físico, psíquico, emocional e espiritual. Em nossas devocionais diárias a partir do Castelo Forte, desde o dia 15 de janeiro, as reflexões estão baseadas na primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo. Hoje quero compartilhar um texto que dediquei maior atenção, onde Paulo dá instruções de cuidado para o jovem Timóteo. 1 Timóteo 4, 6 a 16 assim diz: Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente daqueles que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão.
Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. A partir desta leitura, gostaria de destacar aspectos importantes. Em primeiro lugar, ao contrário do que poderíamos esperar, Paulo não inicia falando no âmbito físico como primordial para a saúde e bem-estar de Timóteo. Ele diz: faça sempre exercícios espirituais, alimentando-se espiritualmente da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Com isso, Paulo não está menosprezando os exercícios físicos, a academia, a caminhada e assim por diante, mas a espiritualidade para Paulo é precursora do restante na nossa vida. Pode até parecer estranho, mas não destona das palavras de Jesus quando instrui dizendo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Quando Jesus e Paulo dão essas instruções, é porque eles entendem a vida na amplitude do reino de Deus. Ou seja, já aqui, no dia a dia, mas com olhar para a eternidade, tanto agora como no futuro. Timóteo, como cuidador de pessoas na função de pastorear e instruir, precisava estar e sentir-se cuidado e pastoreado pelo bom pastor, Jesus Cristo. O que somente é possível quando a comunhão com Deus é alimentada pelo estudo da palavra e oração, o que Paulo chama de exercício espiritual. Paulo, quando recomenda a Timóteo o exercício espiritual, está inclusive cuidando dele, para que não fosse desprezado na sua atividade pastoral de cuidar das outras pessoas. Quando o ser humano entende os planos de Deus e a proposta do seu reino para dentro deste mundo, também o cuidado físico pessoal vai encontrar atenção especial. Como bem lembra também o apóstolo Paulo em outra orientação dirigida à comunidade de Corinto, quando ele diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. O apóstolo Paulo, quando instrui Timóteo, ele sabe da influência que Timóteo possuía para dentro do seu contexto. Poderíamos dizer que Paulo sabia daquilo que hoje intitulamos como uma pessoa formadora de opiniões. Por isso ele diz a Timóteo: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Amados e amadas, na semana passada, em nossa mensagem, refletimos de que cada um de nós deveria fazer a sua parte, cumprindo o seu papel na missão de Deus em nosso mundo, e para isso precisamos entender que aqui estamos para servir a Deus em direção ao nosso próximo. Como está o cuidado contigo? Como está a tua saúde física, psíquica, emocional e espiritual? Estatísticas mostram que nosso povo anda adoecido e preocupado com a saúde. Paulo nos lembra que as enfermidades físicas, psíquicas e emocionais podem ser resultado da fragilidade na saúde espiritual. Como estão os nossos exercícios espirituais? Queridos e queridas, Deus nos colocou neste mundo com o intuito de os servirmos em direção às pessoas próximas, que, segundo dados estatísticos, encontram-se frágeis e, por vezes, adoecidas. Eu e você estamos aptos e preparados para cuidar das pessoas que Deus coloca na nossa vida?
Paulo prepara Timóteo para a sua tarefa, orientando, dizendo: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Paulo ainda diz que esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito com todo o coração. Eu quero recebê-lo e buscá-lo e praticá-lo. E você? Tenha cuidado contigo e também da tua fé, para poderes multiplicar o cuidado de Deus neste mundo. Que Deus nos ajude a vivenciar estas orientações de cuidado para a glória dele em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe e guarde, hoje e sempre. Amém.